E pois é, galera, vamos falar da bilheteria de Quarteto Fantástico e também os números do terceiro final de semana do Superman. E aí, o que está acontecendo? Vem aqui para a tela do meu computador. Superman fez apenas 500 milhões e esse número aqui do Quarteto Fantástico, domesticamente 118 milhões, mundialmente 218. Isso é um bom número? Não é? Vamos analisar esses números aqui, além, é claro, de vários comentários de vários sites que eu separei aqui pra gente conversar, pra gente discutir e analisar. Será que a DC tá indo bem? Será que a Marvel tá indo bem? Será que os dois estão indo mal? Galera, tem muita coisa aqui, como vocês podem ver. Vamos organizar as ideias, vamos bater esse papo. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, porque estamos sempre falando de Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos e polêmicas. E pode ser que esse vídeo aqui gere uma certa polêmica, porque a gente tem aí a competição, né, entre a Marvel e a DC, né, lançando dois grandes filmes no mesmo mês. Eu preciso lembrar pra vocês que eu sou um grande fã tanto da Marvel quanto da DC, mas eu estava mais animado para Superman por conta de todo o material de divulgação, por causa dos trailers e tudo mais, e para Quarteto eu não estava tanto assim. Eu já trouxe aqui a minha review, inclusive com spoilers, tá bom? Também tive uma live especial com o Luca Gonçalves e o Mago Morgado no sábado. A gente conversou sobre o filme também, depois sobre Superman, né? Comparando os dois. E pessoal, eu gostei sim de Quarteto Fantástico, embora tenha pessoas com sérios problemas que não sabem interpretar o que eu tô falando. É um filme bom, é um filme legal. Só que quando eu coloco na balança, e aí tem toda uma questão subjetiva, Superman me agradou mais, tá bom? Eu gostei mais, embora eu seja um grande fã do Quarteto e também considerado por muitas pessoas, né, um Marvete, tirando pro pessoal que é surtado aqui nos vídeos e não aceita que eu gostei mais do Superman e que eu tô mais animado pra esse novo universo de si do que com o momento atual da Marvel, né? Eu sempre fui chamado de Marvete. A galera sempre ficou me zoando que eu era Marvete porque, pô, eu gosto muito de Homem-Aranha, meu herói favorito, X-Men, todo esse hype aí. O pessoal sempre falou, você é Marvete, não sei o quê. Enfim, pessoal, essa é uma discussão trouxa, uma discussão esdrúxula, porque no final das contas a gente gosta das duas e eu quero que o universo Marvel nos cinemas, em live action, seja bem sucedido, assim como eu quero que o universo de si também seja bem sucedido, porque eu gosto de vários personagens das duas empresas. A questão é que nesse momento atual a Marvel acabou apostando em filmes não tão bons assim ou completamente ruins, e a DC tá vindo aí com uma promessa de um universo compartilhado muito bom, e Superman, ao meu ver, foi muito bom, é só isso. Mas tirando toda essa questão subjetiva dos meus gostos, né, das minhas preferências, a gente tem os números. Então nós vamos analisar aqui as bilheterias e a gente precisa prestar atenção nisso porque a repercussão do público, né, que reflete em bilheteria e também da crítica, mas principalmente do público, né, é o que vai definir se esses universos vão seguir um bom caminho ou não. No sentido de que, né, as duas empresas vão ver o que está dando certo, o que está funcionando e vão continuar investindo em mais projetos para que os seus universos compartilhados ou multiversos compartilhados possam ter cada vez mais filmes e séries, enfim, mais produções para os fãs, nós no caso. Dito isso, então, vamos aos números, pessoal. Superman tá chegando aí no seu terceiro final de semana, né? E domesticamente, ou seja, nos Estados Unidos, arrecadou mais de 289 milhões de dólares, internacionalmente 213 milhões de dólares, chegando no total de 502 milhões de dólares mundialmente. Então é uma bilheteria boa, tá bom? Os fãs de Superman, os fãs da DC, a galera que assistiu ao filme e gostaria que esse filme fosse bem, podem ficar tranquilos porque é um número muito bom, né? O custo de produção foi de 225 milhões de dólares, tem também os gastos com marketing e tudo mais, mas esse valor aqui já cobre tranquilamente. E vale lembrar que nós estamos no terceiro final de semana, então durante a semana aí, nos dias úteis, o filme com certeza vai fazendo de pouco em pouco mais alguns milhões de dólares, e o quarto final de semana também vai ter uma boa performance, eu acredito, é claro, né? Já vai ter um número menor porque já é o quarto final de semana, mas o filme tá indo muito bem, além, é claro, né, pessoal, de toda a recepção do público. Não só esse filme se pagou com bilheteria e também com muito merchandising, como a gente já sabe, né, que os contratos para merchandising são milionários, então o filme já se pagou, mas mais do que isso a gente tem a recepção do público, porque embora tenha assim críticas, tenha pessoas que não tenham gostado, pessoal, no geral esse filme está sendo muito bem recebido, tá bom, pelo público, a galera tá curtindo bastante, e você não pode medir o gosto, né, e enfim, a performance do filme, a recepção do filme, apenas pela sua bolha. E eu falo isso por mim, eu não posso falar só de quem tá gostando, mas de
vários núcleos diferentes que eu tenho visto, pessoal. É um filme que agradou, e até pessoas que não gostaram muito, que apontaram várias falhas, não falam que o filme é um completo lixo. A galera que achou um completo lixo é realmente a minoria, pelo que eu tenho visto. E é interessante a gente ver que a bilheteria doméstica foi de 125 milhões de dólares, foi uma ótima abertura, tá bom, para a indústria. E domesticamente ele está com 289 milhões, isso é muito interessante, significa que o público americano gostou realmente dessa versão do Superman e está indo assistir, e o boca a boca está sendo muito bom. A previsão era justamente que esse filme fosse fazer entre 500 e 700 milhões de dólares, né? 1 bilhão é muito difícil, tem que ser um fenômeno, tem que ser uma coisa muito doida. Até Minecraft, que foi um fenômeno, né, que foi uma coisa viral, não conseguiu fazer esse 1 bilhão. Então tá dentro da previsão, já é um sucesso, já é um sinal muito verde para os próximos filmes do DCU e também para essa versão do Superman. Eu acho, pessoal, que no final da corrida aí, né, no tempo de exibição do Superman, ele vai fechar com pelo menos uns 600 milhões, o que é uma bilheteria ótima e o que era esperado pela Warner Discovery e pela DC Studios, né? Porque é um universo que está realmente se reiniciando e começando aos poucos. É um filme, entre aspas, experimental, né? Para apresentar um personagem, para apresentar um universo, ver a recepção do público e assim dar prosseguimento nos próximos projetos. E aí a gente tem a Marvel, do outro lado, que já, né, como eu expliquei, veio passando aí por momentos difíceis, apostando em projetos fracos, como a gente teve The Marvels, teve também Thor, Amor e Trovão, enfim, tudo aquilo que a gente já tá cansado de saber. Esse ano teve Capitão América, Admirável Mundo Novo, que poderia ter sido um filme muito melhor do que ele foi e acabou ficando bem furado, bem fraco, né? Não agradou muito, não fez uma bilheteria muito boa. E em contrapartida, Thunderbolts, que é um filme bom, um filme muito legal, acabou não fazendo, né, uma bilheteria boa justamente por causa da repercussão ruim que a Marvel tinha conseguido para si nesses últimos anos. Então a Marvel precisava emplacar um grande sucesso. E, pessoal, o sinal tá muito bom pra Marvel, tá? Porque Quarteto Fantástico teve uma abertura doméstica de 118 milhões, um ótimo número, tá? Um número muito expressivo para um lançamento para qualquer estúdio, mas tendo todo esse contexto da Marvel e também do cinema de super-heróis como um todo, esse número é ótimo, tá bom? Quarteto Fantástico realmente foi muito bem e internacionalmente fez 100 milhões, somando no primeiro final de semana 218 milhões. É um pouquinho a mais ainda do que Superman fez mundialmente, né? A diferença é que Superman fez uma bilheteria no primeiro final de semana menor que a do Quarteto Fantástico internacionalmente, porém maior nos Estados Unidos, né? Superman teve mais de 120 milhões domesticamente, né? Até quando você soma aqui uma pequena diferença, mas mostra que o pessoal está interessado em heróis clássicos, tanto da Marvel quanto da DC. Porque quando você olha, né, pessoal, no final das contas, a gente gosta do gênero de super-herói. Eu vou ter que voltar nesse assunto de novo, mas é verdade, a gente gosta do gênero, ou subgênero, como alguns chamam, de super-herói. Não importa se é da Marvel, se é da DC, a gente gosta da temática, dos seres poderosos enfrentando grandes vilões, grandes feitos épicos, né? A gente gosta disso. E o grande público também. E a Marvel agora tá vendo, assim como a DC, como foi a aposta certa da DC, né, começar o universo com o Superman, a Marvel tá apostando aí em Quarteto Fantástico e tá vendo que o resultado é muito bom. Porque Thunderbolts, embora seja um filme bom, não chamou tanta atenção, por quê? Porque não era um filme com personagens muito conhecidos, embora personagens muito interessantes, né, mas foram apresentados em séries, toda aquela coisa. Agora, quando você traz um grande medalhão que é o Quarteto Fantástico, o sucesso é quase uma certeza. Né? Então tá indo muito bem Quarteto Fantástico, isso é excelente para a franquia Quarteto Fantástico, para esse grupo, inclusive, né, que já está confirmado que vai ser ali um dos 3 pilares principais do novo UCM após o reset, né? Leia-se reboot, que o Kevin Feige anunciou depois de Guerras Secretas. Então isso aqui é bom não só para essa franquia, mas também para a Marvel como um todo. E como eu falei nessa questão dos medalhões, né, pessoal? A DC está apostando em Superman, logo tem Mulher Maravilha também, que já está com a produção acelerada. A Marvel realmente agora vai corrigir o curso, né? Vai trazer os X-Men, o Kevin Feige já anunciou o recast, ou seja, novos atores para interpretar os personagens que já se foram no CM, que é o caso do Homem de Ferro, do Capitão América. Então, os cursos estão sendo corrigidos tanto para a Marvel, que estava aí mal das pernas e vai reorganizar as coisas nessa reconfiguração do multiverso, e também a DC, que está iniciando um novo universo
olha pessoal, as minhas projeções são muito boas e muito positivas para esse gênero de filmes de super-heróis. Mas eu não quero ficar aqui só nas minhas palavras, vamos analisar o que alguns sites da mídia americana estão falando a respeito desses dois filmes. O site Screen Rant faz alguns comentários a respeito de Superman. Vamos ver aqui, ó. Em seu terceiro final de semana no cinema, Superman de James Gunn é o filme de super-herói de maior bilheteria de 2025. Projetado para lançar o novo universo de si, o filme é estrelado por David Corenswet, Sweat, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Nathan Fillion, Ed Gettag, entre outros. Anteriormente, a arrecadação de Superman ultrapassou a de Thunderbolts no último final de semana. Durante sua temporada nos cinemas, Thunderbolts arrecadou 382,1 milhões em todo o mundo. Lembra que eu falei, né? A desconfiança do público e tudo mais, embora o filme seja muito bom e muito divertido. Comparativamente, Superman está atualmente com 472 milhões globalmente e 271,7 milhões nos Estados Unidos. Lembrando que esse número aqui está um pouquinho desatualizado porque foi postado antes dos outros números, né? Então, atualizando, como vocês já viram, Superman já passa mais de 500 milhões globalmente, mas aí ele faz essa comparação com o Thunderbolts e também com o Capitão América Admirável Mundo Novo, que arrecadou, né, 415 milhões no total em todo o período. Superman já está com mais de 500 milhões, como a gente viu aqui, apenas no terceiro final de semana. Então, ficando pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas, esse filme passa os 600 milhões tranquilamente, tá? Então, como vocês podem ver, o Screen Rant, que é um site importante lá dos Estados Unidos, tem uma percepção muito boa e traz aí os dados comparando com outros filmes, né, como o Superman tá indo muito bem. Ele até comenta aqui, né, ó, com custo de produções de 225 milhões, como eu falei, né, Superman ultrapassou seu ponto de equilíbrio de 450 milhões. No entanto, considerando seus custos de marketing de 125 milhões, serão necessários 600 milhões. Eu acredito que passa tranquilamente, né, mas é importante a gente mencionar que toda essa questão do merchandising também ajuda demais a promover o filme, embora, é claro, né, pessoal, o dinheiro de bilheteria seja fundamental. Mas o filme já é um sucesso e de pouco em pouco, até o final, né, da sua tour de exibição nos cinemas, eu acredito que esse filme consegue se pagar tranquilamente. É um sinal verde, como eu já apontei aqui na outra parte desse vídeo. E aí ele menciona aqui, né, ó, em contraste, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, eu detesto esse subtítulo, tá, pessoal? Eu prefiro chamar só de Quarteto Fantástico mesmo. Tem um orçamento declarado de 200 milhões e um ponto de equilíbrio de 400 milhões. Percebam ali, né, a diferença de 25 e 50 milhões, sem contar os custos de marketing. A projeção para o final de semana é de arrecadar 125 milhões, equiparando ao Superman. E a gente viu aqui que Quarteto Fantástico arrecadou 118 milhões mundialmente. Então, um pouquinho só abaixo do esperado, mas mesmo assim, um resultado muito bom. Eles continuam aqui, né? Ó, é difícil prever como será a disputa de bilheteria entre Superman e Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Ambos são filmes de super-heróis consagrados e têm uma história cinematográfica complexa. Além disso, Superman não está tendo um desempenho tão bom globalmente, com 42% da sua arrecadação total vindo do exterior, em comparação com 46% de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que foi o que eu falei pra vocês, né? O Quarteto está indo melhor nos outros países, o Superman está indo muito bem nos Estados Unidos, embora também tenha uma excelente bilheteria lá fora, né? Ou aqui fora, enfim. Eles até mencionam, inclusive, a fala do James Gunn, né? Abre aspas, há espaço para nós dois. Eu amo meus amigos da Marvel. Vocês podem encontrar qualquer discussão que quiserem online. Eu me concentraria em toda a positividade em torno dos filmes, em vez de me deixar levar por guerras de fãs online. Exatamente, James Gunn. Fala o óbvio, mas vivemos em tempos em que o óbvio precisa ser dito com frequência, né? E aqui eu abro um parênteses só para falar a respeito dessa questão dos dois filmes, qual que vai performar melhor. O Superman já chegou no seu terceiro final de semana de exibição, então ele tem talvez mais aí umas 3, no máximo 4 semanas, porque o filme tá indo bem, né? Só que aí menos salas começam a exibir porque tem Quarteto Fantástico chegando, então é um filme que vai pegar mais salas. Isso é normal. E aí, quando eu penso no resultado como um todo, pessoal, eu acredito que esses filmes vão ter bilheterias bem parecidas ali, em torno de 600 milhões, porque Quarteto Fantástico também teve um ótimo final de semana. Vocês viram aqui que os números são bem parecidos, tá? Então, o Superman vai ficar mais algumas semanas, e a hora que o Superman não tiver mais em exibição, Quarteto Fantástico vai ter provavelmente mais umas 2 semanas pra frente, né? Porque o Superman lançou antes, é normal. E aí eu acredito que eles vão fechar com mais ou menos o mesmo número, tá bom? Então é normal agora, como em 2 semanas o público já foi assistir Superman, né, e a gente já tem aí no terceiro final de semana Superman fazendo 500 milhões, é natural agora que a galera vá começar a assistir o Quarteto Fantástico, porque o marketing boca a boca tá bom, né, a galera tá gostando
desse filme. Eu acho que o Superman ainda é um pouco mais divisivo, porque ele é um filme mais autoral, como a gente estava conversando aqui na nossa live, e o Quarteto Fantástico joga no seguro, não toma grandes riscos e tudo mais, mas de qualquer jeito, os dois filmes tiveram um marketing boca a boca muito positivo e estão indo muito bem, o que é excelente para as empresas, para os estúdios e para nós fãs, é claro. O site IMDb também fez as suas considerações. Ele disse o seguinte: Superman foi um dos filmes mais aguardados do ano e arrecadou mais de 500 milhões em todo o mundo após 3 fins de semana. Foi o que a gente falou, né? Esperava-se que o filme da DC cruzasse um marco importante na América do Norte nesse final de semana, mas isso não aconteceu. No entanto, ele alcançou um feito diferente, porém significativo, nas bilheterias domésticas ao superar Sinners. Bom, segundo o IMDb, eles estavam esperando um número maior, não alcançou esse número maior para o final de semana, mas ainda tá bem, né? Como eles falaram aqui, ó, significativo ao superar Sinners, que foi um filme que inclusive surpreendeu, né? Apesar de ser um novo lançamento, né? A matéria tá traduzida, a gente precisa fazer algumas adaptações. O filme da DC marcou um dos maiores terceiros fins de semana da América do Norte, mas ele sentia a pressão, já que o filme estrelado por David Corenswet perdeu 345 telas na América do Norte, né? Tem aí o lançamento, é claro, do Quarteto Fantástico, como eu estava falando para vocês. O filme também está muito perto de superar a arrecadação doméstica de O Homem de Aço, estrelado por Henry Cavill, e conseguirá isso essa noite. Essa matéria é de hoje, né, do dia 28, e lembra que eu falei, né, as bilheterias durante a semana também interferem, porque tem 4 milhões ali, 5 milhões ali, né, 3 milhões ali durante o período da semana, dos dias úteis, que é menor, obviamente, né, porque a galera tá trabalhando e tudo mais, o final de semana é o mais importante, mas de pouquinho em pouquinho isso também vai acrescentando e elevando o número. Não só para o Superman, né, mas claro, para o Quarteto Fantástico também, porque o primeiro final de semana foi bom, a galera tá recebendo bem, falando bem, então isso também vai acontecer, normal. Já o site Batman News, que pode ter ali um viés, né, por ser um site com o nome de um personagem da DC. Opa, deixa eu traduzir aqui para vocês. Superman chega em segundo lugar em seu terceiro fim de semana. Superman ficou em segundo lugar em seu terceiro final de semana, enquanto o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, ficou em primeiro lugar com 118 milhões, ou seja, as duas maiores bilheterias do final de semana foram de filmes de super-herói. Olha que interessante. E Superman se mantém em segundo, né? Tá indo muito bem. Quarteto Fantástico vem 2 semanas depois, então é normal, é um lançamento, é normal que mais pessoas assistam. Mas o Superman continua em segundo, ele não teve uma queda brusca para terceiro ou quarto lugar. Isso aqui é ótimo, pessoal. E por fim temos a Variety falando, né, que o Quarteto Fantástico decola com estreia heróica de 118 milhões. E segundo as considerações da Variety, que é um veículo muito importante, né, de filmes, enfim, de Hollywood, do mundo do entretenimento, o filme arrecadou 118 milhões em 4.125 cinemas norte-americanos no final de semana, e essas vendas de ingressos superaram as expectativas de 100 a 110 milhões. E aqui também ele vai falar, né, dos outros números que nós já comentamos, não tem muito a acrescentar. Mas é interessante ver essa questão de expectativa e os números, né, os resultados de fato. E a Variety também aponta que, com base na audiência inicial, o Quarteto Fantástico está se configurando como uma vitória necessária para a Marvel Studios, que foi exatamente o que eu falei aqui, né? O império de quadrinhos, que se tornou o criador de sucessos mais confiável de Hollywood, tem lutado muito com consistência comercial nos últimos 5 anos, né? Essa fase 4 e 5 complicada que a gente teve. A empresa obteve sucesso em tempos pós-pandêmicos, com lançamentos liderados por rostos familiares como Spider-Man No Way Home, Deadpool e Wolverine, Pantera Negra, Wakanda Forever, mas as tentativas de colocar os holofotes em personagens mais novos foram grandes erros financeiros. Lembra que eu falei? Eles vão precisar apostar em grandes medalhões, a não ser que eles apresentem esses personagens de uma outra maneira, e é a intenção, né? Apresentar com menos quantidade e mais qualidade os novos projetos, as novas histórias do CM, e isso é muito bom pra gente. E eu preciso aqui fazer um breve comentário, pessoal, que quando o Quarteto Fantástico teve o seu anúncio, né, de data, que ele iria estrear em julho, eu fiquei, putz, mano, a Marvel vai lançar junto com o Superman, que é um grande super-herói da DC, eu achei que não era uma boa jogada. Mas, como dá pra gente ver, eu estava errado, porque o público realmente está interessado nos dois, né? Eu tenho certeza que, sei lá, 50%, 60% dessa bilheteria do primeiro final de semana do Quarteto é da galera que já assistiu Superman e agora foi assistir Quarteto Fantástico. O que a gente precisa ver agora são os próximos finais de semana, né? Como que vai ser? A galera que não assistiu nenhum dos dois e vai lá no cinema vai escolher assistir qual? O Quarteto ou o Superman? Mas de qualquer jeito, o filme tá indo muito bem. Então, pessoal, no final pode ter sido uma estratégia muito acertada, porque lá nos Estados Unidos não é só o período de férias de verão, né? O summertime, mas também por conta do subgênero de super-heróis estar em alta por causa do Superman, esse filme pode ter puxado justamente o Quarteto Fantástico também
porque o público que está interessado em quadrinhos, e não só nerds como a gente, mas a galera que se interessa casualmente por esse tipo de filme, realmente gostou de um e vai assistir o outro. E pode ser que talvez alguém tenha assistido o Quarteto Fantástico e não tenha assistido Superman e fique animada, né, com tudo que está sendo falado dos dois filmes e depois assistir Superman. Então isso é muito legal para nós que somos os fãs dos quadrinhos, ver esses filmes performando muito bem, e é legal ver que a Marvel acertou na estratégia. Mas enfim, pessoal, esse aqui foi o último vídeo a respeito das bilheterias antes do período total, tá bom? Eu não vou voltar aqui para acompanhar os próximos finais de semana, eu vou esperar agora os dois filmes terminarem o período de exibição e aí sim, tendo os números finais, eu vou trazer um vídeo aqui analisando com vocês os resultados, ver se isso é bom, se não é, eu acredito que vai ser, mas agora vamos dar uma pausa, vamos esperar aí esse período de exibição. Já passou, né, o período de lançamento, que eram as datas mais importantes que eu queria comentar com vocês. Quando esse período terminar, aí eu volto com um vídeo sobre esse assunto, beleza? Porém, sobre outros assuntos, nós temos muita coisa aqui chegando, por isso é muito importante que você esteja inscrito e também com o seu sininho de notificações ativado, hein? Temos muita coisa para falar de Quarteto Fantástico, e, enfim, vários outros assuntos a respeito de cultura pop, de Marvel, DC, filmes, séries e polêmicas, então não perca os próximos vídeos aqui do canal. E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.